Bom dia, pessoal, bem-vindos ao podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. É isso aí. Eu sou o Jonathan, motorista de aplicativo. Amanhã, 17 de abril, hoje somos 16 de abril, foi minha primeira corrida. Minha primeira corrida foi com duas mulheres do Acre. Que coincidência é isso? Cara, eu sou de 2017. Não sou um dinossauro, mas eu sou um pré-histórico. Não tava no dilúvio, mas pisei no barro. Tu é desde 2017 também? Sim. Então foi coincidência, eu não sabia dessa informação. 17 de abril de 17 tu ligou o aplicativo pela primeira vez? Liguei, foi quando eu fui aprovado, fiz toda uma semana, fui lá no Trevisa e tal, assisti palestra, ok. Cadastrei o meu Celtinha e fiquei esperando, fiquei uns 3 ou 4 dias esperando. Tocar? Não, esperando liberar, porque não liberava na hora. Liberou, era umas 2 e pouco da tarde, eu me arrumei. Mas um pouquinho antes das 3 ali, eu parei num mercado perto da minha casa e liguei o aplicativo. Chamou em outro mercado. Aí está, bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de um Uber, mais um episódio do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. Esse é meu primo, ele descobriu que é meu primo quando me fez o Pix do boné semana passada, Jonathan Leal, seguidor desse canal há muito tempo, e mais um que eu tive a honra e o prazer de conhecer no churrasco dos guris. Acho que faz umas 3 ou 4 edições que tu... Eu fui no terceiro, enfim, 3 edições. E tá aí, me acompanha, tava no Jornal do Almoço outro dia, mas nós não vamos falar sobre isso. Sim. E agora sim, a palavra é toda tua, Jonathan, conta a tua história, desde a primeira viagem com 2 acreanas em mercado, isso mesmo? Então, a minha primeira viagem com passageiro foi, acredito que 3 ou 4 de novembro de 2011. Ah, então tu tem uma história antes. Tem uma história antes dos aplicativos. Eu venho de uma família de caminhoneiros, pai caminhoneiro, tio caminhoneiro. Ok. E eu sempre quis ir pro transporte. E acabou que eu fui pro ônibus em 2011. Foi motora de bus? Fui, mas do fretamento. Urbano, o cara tem que ter sangue frio. Que manobrar um ônibus de 13 metros de comprimento entre porto-alegrenses é um desafio à parte. Os lobos são bons. Eu tiro meu chapéu pros motores. Não dá. Aqui em Porto Alegre é complicado. E aí, em 2011, tirei carteira fiz os cursos que tem que fazer, né? Transporte coletivo de passageiros. E mandei currículo, até que uma empresa de Montenegro me chamou e eu, fui, né? Contratado para ser motorista de van, mas eu era cru. Que dia foi esse? 13 de abril, tu falou? A minha carteira tá assinada 5 de novembro de 2011. Novembro de 2011. Sim, Foi a minha primeira corrida, foi meu primeiro passageiro, o Marcelo. Eu só trouxe ele de Montenegro para Sapucaia, fazia fretamento, acordava cedo. Prestava serviço para alguma empresa? Sim. Aí o sistema era simples, acorda cedo, antes de todo mundo, pega o ônibus, recolhe os passageiros, larga na empresa, vai pra garagem, da garagem volta pra casa, fica umas horas em casa, volta de tarde, pega os passageiros, larga em casa. Fiz isso por 5 anos. Tá, então tu tinha teu dia todo comprometido pra fazer entrada, tu levava e buscava o passageiro da empresa. Trabalhava na prática quantas horas por dia? Na prática tu... Aí me quebra, né? Porque eu acho que o dia... Deve ser 3 na entrada e 3 na saída, ou tô errado? Era 1h30 na entrada e 1h30 na saída. Mas aí tu comprometia o teu dia inteiro? Eu comprometi o dia inteiro. Tá, e aí tu começou a carregar passageiro pra essa empresa? Comecei a carregar passageiro ali, trabalhei em alguns clientes. E em 2016, fui desligado da empresa, e aí? O que eu vou fazer? Mandei uns currículos e uns salários meio... Que idade tu tem, Jonathan? Eu tenho 37 hoje. Eu achei que tu fosse mais novo. Então eu acho que tu tá de boa, isso é um bom sinal, né? Isso é bom. Eu achei que tu fosse mais novo, eu achei que tu tivesse uns 32, 35 anos. Não é? Tá ok. Tá. Ele comentou aí, tu foi demitido, foi desligado da empresa de fretamento e começou a procurar emprego na área? Aí eu comecei a procurar emprego no caminhão, no outro ônibus. Eu não tava muito no ônibus, porque era meio... A pressão por horário, ela é tensa. Hoje tu mora em Sapucaia, né? Eu moro em Sapucaia faz 35 anos. Então a vida inteira. Eu sempre morei lá. Sapucaiense de... Sim. E aí, daí tinha uns 2 amigos que já eram Ubers.
Daí eu perguntei, um ex-colega, inclusive, tá, meu, qual é que é o dinheiro? E o pila? Ele disse, meu, tu vai tirar a mesma coisa que na empresa. Vai ter mês que mais, vai ter mês que menos, mas na média tu vai tirar a mesma coisa pra mais. Perfeito. Eu tinha um Celta prata, vem 2 portas. Celta prata tá nublado, não vai chover, só o Celta preto que vai chover. E aí? Daí eu mandei o Celta prata daí de entrada, acho que a única vez que eu levei vantagem em cima No picão. Num picão, porque, cara, eu entreguei, eles me pagaram R$4.100 no meu Celta 2 portas. Eu entreguei um carro de R$4.100. Ou seja, não tava grande coisa. Ah, tu não começou nos aplicativos com Celtinha? Não, daí eu troquei um Celta prata por outro. Porque eu sabia que mecânica Chevrolet é uma mecânica confiável, barato de fazer. Eu já tinha feito manutenção naquele Celta e era barato. E eu, é para transporte de tropas. Vai ser um Celta mesmo. Tá, mas aí, 4 portas, é o que tu pegou? 4 portas. Ah, tá, isso que eu ia te pegar. Sim, daí eu peguei eu tinha um 2002, troquei para um 2011, 4 portas. E aí começou no Uber fazendo... Eu comecei no Uber, primeira passageira. Cabify não tinha nessa época, né? Tinha. Mas o Celta não pegava, né? O Celta não pegava nada. Se quiser atender, fica à vontade. Não, é despertador. Tá, então desliga essa merda ou atende se for importante, tá tudo certo. Tá, sim, porque a Cabify não pegava o Celta. Não pegava. Tá, então tu foi só de Uber porque só tinha Uber. Só em tinha abril Uber. Só tinha Uber e Cabify. E aí quando abriu a 99, eu fui pra 99. Daí meu vizinho também meu vizinho era 99 e ele me fez a indicação. Não lembro exatamente. Daí eu já... 10 de agosto. Aí eu... Meu Deus. Tá frio? Tá um pouquinho mesmo. E aí assim foi o meu início nos aplicativos. E assim lá se vão 41 mil corridas, mais de 6 mil na 99 e 35 mil na Uber. Eu tô mais tempo do que eu. Passamos pelas mesmas. Eu comecei em junho, tu começou em abril, pela mesma época. Mesma época. E chegou a fazer Cabify em algum momento? Não cheguei. Porque meu carro nunca entrou. O Celta não entrava, eu tava meio... No final da Cabify ela já tava liberando, já tinha mais... Já tinha aberto mais o leque, digamos assim, né? E carro próprio a vida inteira? Carro próprio a vida inteira. Hoje quem tu tem? Tu tem um Cronos, né? Eu tenho um Cronos. Que ano é esse aqui? Esse aqui é 2000 e o ano passado. 2000 e o ano passado 25. 25, não, meu é 23. Mas eu acho que ele é modelo 24... 24, 25 eu não tenho certeza, meu cara. 23, 23. Não tem, não é meu mesmo. Tá de boas, tá rodando direitinho. Cara... Um grande Moisés, sou apaixonado por esse carro. É bom esse carro, né? É bom, é muito bom. Mas eu tenho um ranço com o câmbio dele. Sim. O câmbio no Argo, eu tive a experiência de rodar na Localiza com o Argo. E lá já tinha problema, a terceira escapava toda hora. e tranca, já me falaram, a Cove quer fazer a revisão para trocar a embreagem, mas eu não parei. Meu câmbio, a minha reclama é o ranço com o câmbio, é que o câmbio do Cronos, ele é um câmbio longo, ele é um carro argentino. Ah, eu não sabia. Ele é fabricado na Argentina. E aí acaba que a Argentina é um chatão, é um plano completo. Já botou aí na freeway? É freeway, 110 por hora, 22 km por litro. Sim. Ar ligado. Ele é super econômico. E um cheiro, a gasolina é o cara. Ele é super econômico na estrada, né? Na estrada, agora aqui botou. Dentro. Também, ele viu como é que é. Ele olhou uma lomba, uma marcha a menos. É um carro bom, tu tem as suas características, o cara conhecendo, vai de boas. Eu tô muito satisfeito com isso aqui. Eu também tô muito satisfeito. E cada vez que eu tenho que fazer uma revisão na Cove, eu vou, a partir desse ano, né, já vou com medo que me tirem ele e me deem um outro carro, né? Louco. E assim, eu tô com o meu pra fazer em julho. Eu fiquei 6 anos com um Sandero. Como é que foi? Sim, daí como é que foi a migração pra chegar no Cronos? Tu tava no Celta, agora acabou de largar um spoiler. Tu teve um Sandero também? Eu ainda tive 2 carros no meio. O que foi? Como é que foi essa Daí, assim, eu tenho 1,82 m. E muitos quilos. Pra quem me conhece, o Jonathan tem o mesmo tamanho que eu. Por aí. Aí eu, dentro de um Celta complicado, né? E olha que eu era mais magro. Aí eu, vou migrar de carro. E nisso eu fiz um péssimo negócio na minha vida. Comprei um Siena Tetra Fuel. É um bom carro, mas com aquela unidade era ruim. Com o quê?
aquela unidade era ruim. Eu acho um bom carro, mas aquela unidade era ruim. Como assim aquela unidade? É quando o modelo é bom. Eu acho bom. Mas aquele carro tava péssimo. Ah, tá. O carro em si. O carro em si. Comprou ele usado? Sim. Comprei ele usado, de leilão. Nossa, que ranço. E daí, tu usava o quê? GNV? Isso foi 2018. Tipo, esse carro, a época que ele me funcionou melhor foi justamente na greve dos caminhoneiros. Por causa do GNV? Porque ele funcionou bem essa época. O problema é que acabou a greve dos caminhoneiros, o GNV piorou e o carro ficou péssimo. Eu quase fali ali. Como assim o GNV piorou? O preço subiu? Não, o GNV, é que assim, como o carro ele tinha sido reformado várias vezes, ele foi muito mal feito. Ah, tá, o GNV do carro. O GNV do carro, o carro era ruim. E aí eu troquei eu troquei ele por um Uno, troquei não. Eu tinha uma namorada que ela ficou com pena de mim, só. Sério? Ô meu, pega meu carro e vai trabalhar. E daí tu vendeu o Siena? Aí eu vendi o Siena. Deu dinheiro pra ela pelo menos, não? Sim. Ah, não, ok. Não, eu alugava o carro dela. Tá, fechou. E aí juntei uma grana e comprei o Sandero. E aí eu peguei meu Sandero e... E tu trabalhou com Uno durante o tempo? Trabalhei com Uno, a última geração do Uno. Sim, 2017. Cara, é bom carrinho também. Baita carro. Tipo... Isso é pequeno, né? Mas tu tava num Celta, passou por um Uno, tá tudo certo. E um ranço que eu sempre tive foi com nota. Nossa, o Celta, o carro era limpo toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Eu limpava ele por dentro. Eu fazia de um tudo. Sempre nota 480 e alguma coisa, não sei das quantas. Porra. Tu não tinha aquela questão, uma vez eu peguei um aplicativo, né, como passageiro, era um Uno. Eu tava indo pra casa, acho que meu carro tava na revisão, alguma coisa assim, não lembro. E ele me falou, a gente tava falando sobre isso e tal, ele dizia que isso já faz algum tempo. Na época, acho que não era nem Covid na época que eu tava, então era antes de 2021. E ele dizia que ele tinha muito cancelamento, que ele recebia chamada e em seguida o pessoal cancelava. E ele até mostrou, quando tava, sei lá, 5 minutos de chegar em casa, ele recebeu umas 3 ou 4 chamadas e o pessoal cancelava tudo na sequência, porque não queria Uno, porque queria escolher carro. Ah, sim, né? Tinha muito. Tu também tinha sofrido? Eu também, eu sofria. Tanto que, assim, esteticamente, o Siena tava muito pior que o Celta. O Celta tava bonito. Sim. Aí aconteceu o quê? Troquei pro Siena. Fudido, Siena. Minha nota do nada, 4,90. Ué, como assim? Maior, né? Carro maior. Troquei pro Uno, 4,94. Qual é que é disso aqui? Troquei pro Sandero. Eu tinha um Sandero autêntico, aquele o pé de boi, o basicão. Minha nota foi 4,90 e poucos, por muito. 4,95. A minha nota mais baixa em 6 anos foi 4,91, porque eu fiquei sem lavar o carro 3 meses. Não, é sério. Tu teve o Sandero durante 6 anos. 6 anos. É bom carro para trabalho também, né? É um excelente carro para trabalho. Mas se você tá começando no aplicativo hoje, vá pro Cronos. Ah, sim, eu acho vai pro Cronos. Eu acho que o Cronos é o queridinho dos aplicativos atualmente. Já foi o Onix Plus, né? Já foi o Onix Plus, quando lançaram o Onix Plus. Todo mundo queria ter o Onix Plus. Até porque ele é 6 marchas também, ele é super econômico e tal, grandão, confortável. Só que eu acho que eu vejo pelos taxistas também, né, cara? Sim. Uma vez eu escutei essa. Tu quer saber que carro comprar? Já ouvi muito Olha o que os taxistas estão usando. Já percebeu que os taxistas não tem elétrico? Tem um biadinho. Eu vi um. Sim, eu também vi são 5 mil, você tem um. Eu não sei se eu vi só um, mas eu sempre é um biadinho. Bom, branco todos são, na verdade. Então não dá pra saber se foi só um. Eu não olhei a placa nem o prefixo. Também não. Mas eu já vi um biadinho no site. Sim. E daí, então, uma dica é se tu quer comprar um carro pra ti, não sei porquê, se tu é motorista, se não é, e tu não sabe que modelo comprar. Independente se tu é motorista de aplicativo, isso vale para saber se o carro é bruto, né? Sim. Olha o que os taxistas estão usando, porque eles usam um carro bruto, um carro robusto, essa é a palavra. Tanto que o que ainda tem Siena rodando. Sim. Acho que hoje o que mais tem são SUV nos táxis, né? Tem muita SUV, né? Porque eles estão investindo bastante. Mas do carro mais básico, eu acho que o Cronos é o que tem mais, né? Também, tem muito. Tem muito. Daí o Sandero, deu show no Sandero, como é que foi a transição pro Cronos? Foi péssima.
Por quê? O que aconteceu? Bateu um Sandero, alguma coisa assim? Não, pior é que assim, chegou 2022, eu quitei o Sandero, só que chegou bem naquela época. Lembra quando abriu o Ubermoto? Não lembro quando, mas Não, assim, eu lembro. eu sei que foi um caos pra nós. Foi um caos. É. E tipo, eu quitei no outro Pra mês. nós motoristas Sim, X, pra no nós caso, né? motoristas X. É. Eu quitei o Sandero, no outro mês veio o Ubermoto e as tarifas deram mais uma despencada. Eu, não, tá de brincadeira, e aí? Tá de E boa. aí eu, tá, quer saber? Não vou trocar de carro. E aí eu fui me enrolando. 2024, motor quebra. O do Sandero? Sandero. Quantos mil quilômetros ele já tá? 310. Eita. E aí ele quebrou o motor e eu tive... Como é que é? Tive a segunda ideia ruim. Não, eu não vou arrumar. Eu vou fazer, vou trabalhar. Não façam isso em casa. Tu foi encarar de arrumar? Não, eu paguei uma retífica pra arrumar o motor. Tá. Rodei mais 50 mil e aí o carro começou a se entregar. Comecei a entregar outras coisas. Até 4 de julho de 2025, Ano passado. ano passado, quer saber? Eu peguei o carro e ia lavar ele. Olhei pro carro, eu não vou lavar não. Fui numa loja. Se quiser atender, fica à vontade. Não, é o despertador. Tá, mas então tu tá no Soneca desde 10. Eu não vai continuar no Soneca? Eu acho que não, mano, deu pra parar. É. Eu fui na Localiza e olhei o Sandero. Tá aqui o Sandero. Motor quebrado. Ar-condicionado tá com problema. Não, o ar-condicionado tava gelando, mas cheio dos problemas. E aí, do nada, a vendedora me olha. Jonathan, a proposta é tanto no Sandero. Eu olhei pra cara dela e pensei, vocês vão ficar com esse carro? Sim, vamos. Que loucura, meu! Localiza seminovos. Localiza seminovos. Que loucura, o carro com 365 mil quilômetros. Eles dão um banho de loja bem dado e Deram assim, segue o jogo. Segue o jogo. Caralho, eu peguei o Cronos. Com 25 mil quilômetros. Há um ano, então. Há um ano, já tá com 75 mil. É igual esse aqui, ó. Esse aqui tá com 72. E aí, o pau pegou nele. Agora tem uma prestaçãozinha pra pagar. Seguro. Esse roda no Comfort. Às vezes. O Sandero não tava mais, né? Mas tu pegou o Comfort. Peguei um ano de Comfort no Sandero. Desde quando tu pegou o Cronos? Há um ano mais ou menos? Sim. Hoje nós estamos em abril. Julho? Julho, 4 de julho. Eu ainda brinquei que 4 de julho foi o dia da independência americana. Sim, eu mexi contigo. Por isso que eu lembrei, olha só. A ideia agora é não ficar com ele muito tempo. Qual é a tua ideia? Elétrico? A minha ideia é elétrico. É a realidade já, né? A realidade. Eu fiz uma conta em 2024 da migrar para a migração, a comparação entre uma Kicks e o BYD, o Dolphin. A conta era muito pau a pau, os dois. Só que eu lembrei, então, mas em janeiro o movimento cai. E aí, cai, eu paro e a prestação lá não é tão alta da Kicks. Aí, ok, passa. O problema é que se eu fiz essa conta em 2026... março agora, eu fiz a conta de quanto é que eu gastei, quanto que eu faturei, quanto que eu gastei, e pensei, não, tem muita margem para trabalhar aqui. Se eu conseguir manter o mesmo padrão... Não entendi. Eu faturei um valor X, 40% foi de prestação em combustível. Do Cronos. Tá. Nesses 40% eu consigo abrir uma boa margem entre uma prestação e uma conta de luz. Se eu comprar um Dolphin. Tu quer dizer então que o Dolphin tá mais barato do que o Dolphin? Hoje a operação do Dolphin ela tá mais barata que Não, hoje eu faço assim, com a Kicks também tá, mas minha comparação é direto com o Cronos. A operação do Dolphin, do Dolphin GS, eu não quero. Tu vai brigar para um carro para fazer black, né? Sim. Eu acho que tá certíssimo. Tu vai fazer um upgrade, que seja um upgrade de verdade, né? Sim. Não pegar um Dolphin, nada contra os Dolphin Mini, pelo menos tu não tá pagando combustível, mas dentro só vai oferecer X, por exemplo. O Dolphin Mini eu acho feio. Não, e daí tu só vai oferecer X, aí tu tá, beleza, agora não paga mais combustível,
Eu continuo nesses desaforos inacreditáveis. Sim. E tu já dirigiu os elétricos? Nunca dirigi. Então toma cuidado, porque quando tu dirigir, tu não vai mais querer voltar pro Cronos, cara. Meu Deus, eu tenho esse medo. Eu vou gravar semana que vem, se o Jonathan confirmar. Ele é quase teu xará, porque a grafia do nome é diferente, mas é um Jonathan. Tava no churrasco, eu acho que tu lembra dele. Jonathan Schukel. É o trio de Jonathan. É eu, o Schukel e o Silva. E o Silva, o Super Nutella. Isso aí, exatamente. Também tem Cronos. E daí eu quero ver, vão confirmar. Falando nele. É esse mesmo. Vão gravar num igualzinho esse aí, não. Dolphin, ele tem desse aí cinza também. E eu rodei 10 minutos do Chris, o motorista na prática, lá, ali quando eu gravei o podcast com ele também. Cara, é enlouquecedor, é uma coisa que tu pisa assim, sabe? Sabe? Esse aqui tem uma faixa de torque, tu precisa pisar, controlar, acelerador, embreagem. Esse aqui tu dirige, aquele lá tu vai pilotar, tá ligado? E lá não, lá é o torque instantâneo. Tá, tu já tá procurando financiamento? Eu tô procurando uma casa, eu moro em apartamento, senão... Pra tu ter o carregador? Pra ter o carregador em casa, Tu é casado, tem filhos? Qual é a tua situação? Solteiro e sem filhos. E não quer rosco? Cara, eu quero, mas se é pra ter um relacionamento ruim, eu fico solteiro, né? Ah, não, ok. Tá tudo certo. Tá, e tu mora de aluguel? Não, próprio. Então tu tá querendo comprar uma casa. Vender o apartamento e comprar uma casa. Pra tu ter o teu carregador lá. O carregador. Os planos. Belo de um plano de progressão, então. Tu não te vê longe dos aplicativos, pelo que eu tô entendendo. Pô, longe dos aplicativos talvez, mas longe da direção acho difícil. Ok. Não dá, é um felizmente, infelizmente, eu gosto do que eu faço. Eu também. Eu saio, eu gosto de estar na rua, eu gosto de ver tudo, eu gosto de ver as coisas. Eu tinha um sonho de criança que era conhecer Porto Alegre. Eu conheço Porto Alegre melhor que a maior parte dos porto-alegrenses. Sem dúvida nenhuma. Claro, só que eu não sou que nem tu que guarda os nomes das ruas. Não. Tu não é tarado que nem eu. Não, tu guarda o nome, tu guarda as ruas dos condomínios. É o quê? Condomínio? É uma que outra que eu lembro o nome lá e olha lá. Não, isso aí é coisa, é o tempo ocioso, entre aspas, né? O cara tá na pista, tá na rua, tá na pista, às vezes tá pensando... Pra não ficar pensando bobagem, fica tentando entender o que tá acontecendo. Sabe, aqui tem nós estamos passando embaixo do Urici, uma piadinha velha, porque é da região. Sabe por que tem uma Indy com os braços pra cima? Tem uma estátua essa aí é aquela chamada pra... como é que é? Prova de vida. Que se tu atender... E aconteceu quando eu tava tentando te mandar uma mensagem mais cedo, sem querer eu atendi a ligação, e agora ele vai ficar me ligando o dia inteiro. Porque ele sabe que eu existo, tá ligado? Isso aí é um robô que... Acabou de entrar uma ligação aqui. Sabe essas ligações que tu atende e ninguém responde? Isso aí é uma ligação prova de vida. Como é que funciona? Um robô, ele faz uma ligação para uma série de números. 1000 números ao mesmo simultaneamente. Puf! Aqueles que atenderem vai para um banco de dados. Agora tu pode vender para esse cara que esse cara existe. E daí agora vai ser o dia inteiro assim. Amanhã a gente... Por que tá falando... Da Índia Oberici, ela tem uma estátua aqui que fica com os braços levantados para cima. Sabe por quê? Não tenho nem ideia. Esperando a volta do Guerino. Entendeu ou não? Não. Volta do Guerino é uma lotação que tem aqui que não existe mais. Que piada ruim. Que piada meio ruim. Que piada meio ruim. Tá, então tu gosta de dirigir porque tu gosta de conhecer Porto Alegre? Não, eu queria conhecer. Eu fiz acho umas 2 ou 3 viagens fora, tipo, pra lugares que eu quase nunca ia. Quando eu pego a estrada, cara, eu gosto disso. Qual foi a viagem mais, assim, o que mais te deu prazer, ou que tu gostou, que mais te tirou do teu, não sei se tu entende mesmo. Cara, eu vou te dizer que essas viagens são dentro de Porto Alegre. 10 histórias que tu vai contando. Que o resto é uma paisagem. Por exemplo, eu não conhecia Charqueados. Pegar uma corrida pra Charqueados, cara, eu quase bati o carro umas 10 vezes porque eu ficava olhando pra tudo lá que eu ia. E aí eu, cara, que lugar, não conhecia aquele lado. Não conheço muito pouco a região sul. De Porto Alegre? Região sul do estado. Sim. Região sul de Porto Alegre, eu fui até no Lamy lá. Sim. A história do Lamy. Cara, eu tava um domingo. Domingo pra mim é dia de passear.
e cheguei em Porto Alegre. Pra tipo um monte de amador que fica gastando na rua. Eu passeando, tocou uma aqui no Petrópolis, de Petrópolis tocou Viamão, domingo é dia de passear, vamos pra Viamão. E aí, foi Aí fui a Viamão, Comfort pro Lamy, oi? Como assim? Comfort pro Lamy? Tá, mas Viamão, que parte de Viamão tu foi? Porque Lamy é quase Viamão também, se for olhar pelo... Meu Deus, era ali foi pro centro de... Era perto do centro, acho que não, era... eu também não conheço Viamão. Quer dizer, eu conheço Viamão, porque já rodei muito, eu sou da época que isso aqui não tinha, a gente não sabia pra onde estava indo. Então rodei muito em Viamão. Aí tu foi pro Lamy. Aí eu fui pro Lamy. Cara, é longe. É. Eu sei que eu saí lá. Tu foi pelas estradas de terra lá? Não tem nada de estrada de terra, não. Tá, é que se tu for pro Viamão, tu tem algumas estradas assim que eu saí ali na 040, na Bento ali, na 040. Tu foi pela Lombo Pinheiro. Não, eu fui na Estrada da Branquinha. Tá. Da Estrada da Branquinha, eu fui parar lá na João de Oliveira Remião. Tá, depois tu desci. Tá tudo asfaltado até lá. Dependendo do lugar de Viamão, tu pode ir pela estrada do Vila Ventura. E tu vai até Itapuã e depois tu vai pra Lamy. Ali tu pega a terra. História do Vila Ventura. Vila Ventura eu conheci da época do ônibus, porque o nosso cliente, ele fazia os eventos ali. Então eu ia de ônibus pra lá, tranquilo. 2021, eu acho, tava eu lá fazendo meu Uberzinho e eu precisava juntar dinheiro pra pagar a prestação do carro. Aí eu travei no cartão, que já dá pra dar aquele valor. Tocou uma corrida, R$72 de Canoas pro bairro Universal. Sabe onde é o bairro Universal? Em Viamão? Em Viamão? É ali pela Branquinha ali. Então, eu não sabia, eu só aceitei. Pensei, eu me viro, Viamão eu me viro. Pensei, vou entrar pela CIS Brasil, marcou pra entrar pela 118, Sim. Ué, entrei na 118, vou pegar o centro. Não, segue reto, vai... Segue reto. Vila Ventura não, Vila Ventura eu conheço. Só que o Vila Ventura é à direita e pegou à esquerda, eu conheci o bairro do Espigão. E fui indo. Esse é o caminho que eu falei que vai pela Lamy. Sim. Por aí, passa Espigão, Extrema, cara, eu fui Cantagalo. Eu fui indo. Eu conto as histórias dos meus amigos que não são Ubers. Eles pensam, tu não tem medo? Eu já tive. Eu também. Mas hoje meu medo é chegar num lugar que não vai ter corrida. Boa, isso aí, tu escutou isso em algum lugar, não? Não, tem um canal que eu acompanho no YouTube aí, que um gordo no motorista aplicativo. Que ruim é corrida boa é aquela que te deixa pifado com a próxima corrida. Sim, não, mas e corrida ruim é aquela que te deixa longe da próxima. Eu aprendi meio na prática, meio contigo. Não, é isso aí, tem que estar sempre perto do próximo passageiro, Cara, sempre. Não interessa se o próximo passageiro tá no Cantagalo ou tá na 24 de outubro. O travesseiro eu aprendi contigo e eu comecei a aplicar, melhorou bastante. Eu tentava ficar mais ou menos aqui, mas não tinha um padrão. Até então eu ouvi o dia a palestra do travesseiro. Aí eu marquei o travesseiro. Acabamos de entrar, não sei se tu percebeu. Sim. No portal do travesseiro. É que tem um porém. Essa faz tanto tempo que eu assisti isso aí, eu sempre esqueço as marcações. Eu botei a minha marcação na minha cabeça, eu tenho o meu travesseiro. Fechou, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Defina a tua zona de conforto e se ela faz sentido, trabalhe nela, né? Sim. Travesseiro é zona de conforto, o filezinho de Porto Alegre, que eu defini, mas fica à vontade, define o teu. Tem muitos que chamam de quadrado mágico. Olha ali, ó. 2 adesivos do canal Diário de Uber, não reconheci esse quidzinho aí. Vamos ver se eu consigo emparelhar com ele. Adesivo do Volta às Aulas e adesivo da praia. E tu já tem adesivo no carro, por sinal? Tenho. Já pegou no último churrasco, né? Peguei. Não vou conseguir emparelhar com ele. O colega não cuida bem na minha frente com 2 adesivos, carnaval e Volta às Aulas. Ele deve ter pegar o outro aqui. Ele deve ter pego se a gente conseguir emparelhar com ele. Ele deve ter pego na mesma vez, né? Não sei se ele vai se ele pegou. Acho que agora ele vai ver. Não viu. Mas enfim, o que eu ia te perguntar? Hoje tu trabalha, tu mora em Sapucaia e o que tu faz? Tu vem vazio pra cá, tu direciona? Tu me livre, vou rodar vazio. Tá, então tu espera uma corrida. Pera, depende. Como é que é a tua estratégia de trabalho aí? Eu trabalho tarde e noite, começo ali em torno de 3 horas e vou da até... tarde? 3 horas da tarde, vou
pego aquela tranqueira aqui do meio aqui, eu dou uma entrada na madrugada. Ontem eu terminei 2 da manhã. Terminei 2 da manhã em algum ponto de Gravataí que eu não tenho ideia de que é aquilo lá. Eu direcionei na 99. Agora tu veio, meu bruxo. Agora tu veio. Vamos dar-lhe. Não faço a menor ideia quem seja. O passageiro, a cara do passageiro. Não faço a menor ideia quem seja. Um abraço, meu amigo do Quid, final F83, tetinho azul. Bem bonitinho por sinal o carro dele. Bonito. Tinha 2 adesivos ali, agora vai ter 3, depois na próxima vez vão ser 3. Tá, tu sai de Sapucaí, tu liga o aplicativo. Sim. E tu deixa tocar e até chegar para Porto Alegre. Tento direcionar, vem vindo, vem pingando. E às vezes vem pingando, às vezes vem direto, às vezes vem no desaforo, às vezes vem corrida boa. Tá, mas tu procura trabalhar aqui, isso eu quero entender. Sim, ou tu sempre deixa solto. Eu já fui mais solto, mas hoje eu trabalho a Sapucaí, Esteio e o travesseiro. Sapucaí, Esteio, Canoas e o travesseiro de Porto Alegre. Tá, então tu não desce pra Zona Sul, então. Muito pouco. Muito pouco Zona Sul, muito pouco São Leopoldo, Novo Hamburgo, muito pouco Alvorada, Viamão. Como eu já conheço, é claro, toco uma boa, eu não vou. Não vou. Sim. Que nem ontem foi o dia de onde eu achei que eu não ia morrer. Até que tocou 2 que me salvaram. Tocou uma Comfortzinha que eu travei no Comfort. E aí tocou uma pra Estação Mercado. Aí tava eu no meio do centro ali, tocou uma Business Comfort na Dell. Eu nunca tinha ido na Dell. Buscar? Ou seja, eu saí da Estação Mercado. Rodei 15 quilômetros vazio. Te pagou quanto pra ir levar pra onde? 3 dígitos pra levar pra Viamão. Eu rodei. Ai, 3 dígitos. 3 dígitos pode ser R$800 ou pode ser 101. R$116 pra sair da Estação Mercado e até a Dell. E da Dell. Quanto tempo deu aqui? 1 hora e pouquinho? Que horas era isso? Era umas 10h30. De noite? Sim. Não. Cheguei lá, era 10h40. Não, então tá valendo. Sim. Eu achei que era 5 da tarde. E ar-condicionado no Business Comfort, ar-condicionado desligado. Eu sou, mano. Louco, rodei 2 anos com o ar de sandeiro quebrado. Os passageiros reinavam. Ar-condicionado tem que ser pra nós, cara. Sim. Não tem essa opinião de tem que... Não, é claro. Preferência de viagem, ar-condicionado, temperatura fria, temperatura amena. O que é temperatura amena, né? E daí, então, tu procura trabalhar aqui, mas tu não vem direcionado pra cá. Eu venho direcionado. Tá, não, mas... Tu não pega, liga o aplicativo e vão pra Porto Alegre, é isso que eu queria entender. É sempre assim, pega o aplicativo e vão pra Porto Alegre. Uma que outra corridinha que eu faço dentro de Sapucaia. Não, ligou o aplicativo, já. Eu moro do lado da Gerdau, então... Mora na faixa? Sim, bem na faixa, mas é ali pertinho. Então eu moro do lado da Gerdau, uma das empresas que eu mais faço, então... Ali tem uma demanda boa pra cá, né? Sim! Esses dias eu peguei um pessoal, levei daqui pra lá, na verdade. Tem uma Gerdau, se não me engano, aqui, não, eu tô errado. Não, era Ambev, não era Gerdau. Ambev também, do lado eu fiz confusão. Sim, a Ambev tem ali a malteria. Fui uma vez só. E aí eu venho pra cá e trabalho aqui até, sei lá, meia-noite, 1h, 10 da noite, eles vão vendo. E aqui eu fico. O negócio é aprender, é conhecer a demanda dessa região, né? Agora, 9 anos depois, eu agora já sei. E tu tem alguma formação? Eu estudei 43 cadeiras de administração de empresas. E não te formou por quê? Não me formei porque 2014 foi bater uma depressão do caralho. E quem disse que eu consigo fazer o TCC? E aí pendurei. Qual a faculdade? A faculdade lá em Sapucaí, uma faculdade pequena, faculdades equipe. Ganhei ProUni na faculdade pequena, de graça, vambora. 43, faltou o quê? Só o TCC? Só o TCC. Só faltou o TCC. E acabou que não. Depois. Aí foi passando o tempo, eu fui vendo que meus colegas progrediram, mas. Sabe quando tu vê que. Não. Fazer faculdade é polêmico. Fazer faculdade não é garantia, gente. O que tem de Uber formado não tá no gibi. Ele só te abre algumas portas. Te abre muitas portas, te deixa menos burro também. E tu com certeza, mas isso aí tu não precisa fazer faculdade pra deixar de ser burro, pai. É só ler isso. Então. É só ler isso. O que nós estamos fazendo aqui parado na 24 de outubro, sabe, mano? Como é que tu permitiu que isso acontecesse? Eu ia te dar uma ideia de pegar o carro, entrar na 448 e fazer 20 por litro.
Eu ainda vou fazer isso, eu ainda vou chegar nesse ponto aí. De pegar o passageiro, Cara, agora... pegar o convidado e fazer 448 vou até Estrela e volto. Gastar a mesma gasolina que vai andar 20 km em Porto Alegre. Cara, agora sobre entender a demanda. Cara, eu não conhecia Porto Alegre, eu nunca andava em Porto Alegre. Aí eu fiz o que todo iniciante vai fazer. O que? Vai pro YouTube catar referências. Aí foi onde... Não, eu te encontrei na Fernandes Vieira. Aí eu te segui um tempo. Por que eu gostei do teu canal? Porque, cara, como você me encontrou na Fernandes Vieira? Cara, tu tava descendo, agora acho que era tu, né? Tá, mas como é que tu sabe que era eu? Porque tava escrito, tinha um adesivo atrás de Diário de um Uber. Eu tinha vários. Eu distribuí também naquela época, não na mesma quantidade que agora. Mas que carro que era? Um Focus? Um Voyage. Então devia ser o Viriato. Pode ser. Então. Pode ser. Tá aí. Foi aí que eu conheci. E aí, cara, agora uma crítica ao pessoal da época. Era muita abobrinha. Puta merda. Na internet? Na internet. Como eu já tinha os 5 anos de ônibus, a gente aprende alguma coisa. Manutenção, consumo, direção defensiva, condução econômica. Peraí, alguma coisinha eu sei. E os caras falavam coisa. Meu. Não é uma indireta pra nenhum grande youtuber. Não, cara, mas é isso aí mesmo. A internet, ela precisa... Quem faz sucesso valendo é quem faz conteúdo pra grande massa, cara. Por exemplo, uma coisa que sempre me cobra e eu nunca fiz. Só pra te dar um exemplo, tá? Tour no carro. Tu pega qualquer canal de youtuber aí, os caras pegam um carro, eles fazem um tour. E eles vão lá e mostram todos os detalhes. Por que eles fazem isso? Porque dá milhares de visualizações. Por quê? Porque são pessoas que não têm o conhecimento do carro. Então eles conseguem chegar numa... Eu já não gosto de fazer isso. Mas eu já não gosto de fazer isso porque não é um conteúdo que eu consuma. Então... por isso também isso explica o meu tamanho em relação a outros, entendeu? Sim, com certeza. Então, cara, isso faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Eu tenho bem tranquilo isso aí na minha cabeça, que meu público é pequeno, mas ele é engajado e eu tenho essa consciência, né? Mas não adianta, prego que se destaca leva martelado. Qualquer um que vai pra internet fazer um conteúdo que viralize, ele vai levar martelada. Mas não vai demorar muito, vai ter gente batendo nele. Isso aí pra cabeça é meio maluco. Vamos aproveitar a descida do... Cara, não sei por que eu me meti, mas enfim, tá tudo certo. Vamos aproveitar a descida... Nós estamos passeando, não tô correndo atrás de passageiro. Vou aproveitar a descida Ramiro pra falar mais do câmbio. Fazer o tour do câmbio do Cronos. A relação é muito longa. Eu costumava descer o Oscar Pereira no Sandero, em terceira, só no freio motor. O Cronos não dá. Eu vou parar 80 por hora. Não descendo os carpeiros, só em terceira marcha. Sim, tu tem que meter uma segunda, né? Tem que meter uma segunda, o problema é que o segundo dispara. Sim. A relação é muito. Mas o cara acostuma. Não, acostuma. Depois de um ano acostuma, mas eu gostava mais de Sandero. Terceirinha, eu descia ali a Bordinha, aquela lá, acho que é Bordinha. Também outro lombão, aquela paralela com a Lucas. Lucas. Quintino. Não, paralela com a Lucas é Vicente. A gente descia Vicente. Só que a Vicente, ela é de uma parte pra baixo. A parte pra cima é Bordinha. A primeira quadra é Bordinha, é isso aí mesmo. Aí essa obra interminável do Hospital Moinhos de Ventos. Cara. E eu ratei de ter vindo pra cá, mas agora eu vou pegar ali a farraça e vamos embora. E eles... Se a obra tá lenta pro Moinhos, imagina... Isso foi uma cagada que fizeram desde o começo, cara. Isso é coisa de politicagem. Mais uma dessas... Esse monte de politicagem que a gente vê por aqui. Por aqui, por ali. Agora é a primeira vez que eu passo de passageiro. O que estão querendo fazer aqui? Estão tentando resolver aquela área de embarque e desembarque que ficou mal feita. Eles querem fazer outra, eu acho. Só que, cara, não sei como é que eles vão fazer numa lomba, uma área de embarque e desembarque. Eles abriram, tiraram aqueles recortes que trancava todo mundo. Meu Deus, todo um drama pra isso. É isso aí. Meu Deus. E vai, sabe? Mas agora fazia dias que eu não passava aqui, porque eu evito também essa região. Por óbvio, né? E tá bem adiantado, por sinal. Tá bem adiantado. Isso é bom. Tá, e daí tu me descobriu na internet, tu passou por mim na Fernandes Vieira, daí e faz tempo isso, então? Isso foi no início, foi 2018, eu acho. Não, o Viriato foi mais adiante. Se foi no Voyage, foi 2019, eu acho. Eu sei que eu olhei, eu comecei a acompanhar teu canal.
E, pá, não, peraí, a rotina... Sim, porque eu me lembro isso dos aqui. teus comentários desde sempre. Oh. Desde sempre. Até que eu te conheci no churrasco ano passado. Sim. Olha só, grande Jonathan Leal. Nos conhecemos no terceiro churrasco dos guris. Terceira edição. Depois agora tu foi no último, né? Eu fui no terceiro, quarto e no sexto. Que o quinto foi só da diretoria. Não foi só da diretoria. Como assim? Teve. Teve, o quinto foi final de novembro, eu acho. Sim, pois é. Mas não era só diretoria, foram poucos. Sim. No... Foram poucos. Como é que foi? Diretoria e gerência. Não, foram poucos porque o pessoal não aderiu. Cara, eu não vi os links de grupo, nada. Não, mas daí o problema não é meu, o problema é teu. Mas não foi fechado, foi a mesma. Eu olhei. Mas realmente foram bem poucos. Foi bem pouca gente. Já tem uns 40 só no máximo. Pensei que tinha menos. Não. Eu nem vi, pensei, fizeram. Pensei, porque realmente era uma época complicada para o motorista de aplicativo. Novembro e dezembro, nunca convide seu amigo motorista de aplicativo para nenhum tipo de evento social. Novembro e dezembro. Pior, né? A gente tá trabalhando feito uns loucos, porque... Aí, quando que tu não tá trabalhando feito um louco, cara? Eu tenho que parar de trabalhar. Não tô dizendo que tu tem que parar de trabalhar. Eu tenho que parar em relação a menos horas. Eu tô sempre trabalhando que nem louco, tô sempre literalmente correndo atrás da máquina. Eu acho que todo motorista de aplicativo é assim. Porque se o cara para um dia, o cara vai ter que correr atrás pra dobrar a meta no outro dia. Pior. Né? Pior. E hoje tu trabalha pra te manter, então tu mora sozinho, então tu deve ter um custo de vida mais administrável, digamos assim. Sim, né? eu não tenho filhos, então não tem aquele variável que um mês pode dar 500, no outro pode dar 5 mil. É isso aí. Então... Nesse caso, eu acho que a vida como motorista de aplicativo ela é ok, se adequa. Okay. Porque se só tem tu e tu mesmo, as tuas contas, é bem mais fácil de administrar do que ter uma família por trás. Claro, com certeza. Sem a menor dúvida. E eu te perguntei antes, tu te vê fazendo outra coisa, tu disse que tu dirigindo, tu te vê dirigindo, mas talvez não. Por muito tempo ainda. Quer dizer, eu tava pensando esse tempo, porque a nossa profissão ela tá com os anos contados. Acredito que em 20 anos a gente já vai ser 20 anos nada. É que assim, a minha conta na minha cabeça em 10 a gente vai ter os primeiros carros autônomos comerciais, em 15 já vão ser maioria, 20 a gente acabou de vez. Mas eu acho tem todo um período de legislação aí. O Estado brasileiro é devagar. Sei lá, eu acho que tá ruim, cara. Esses últimos dias tem mexido bastante com a minha cabeça. E pensar em relação ao futuro é bem complicado. Tá, e tu te vê pensando, fazendo outra coisa, dirigindo? Sim. Alguma coisa assim específica? Eu tenho carteira pra carreta também. Então... E tu não te vê dirigindo uma carreta pelas estradas do Brasil? Existe a possibilidade. Mas a estrada é complicada. Muitos dias... muitos dias fora de casa, é uma estrutura precária, situações complicadas, paga-se bem. Tu tem experiência como caminhoneiro? Com caminhão, não. Nunca. Eu tava comentando o Mariston ontem, eu tava assistindo dele e... Pô, ele é Master Driver, show. Sim, faz tempo que eu gravei com ele. Sim. O Mariston, ele dava um curso, não lembro. Sim, ele é Master Driver, ele é o cara que quando tu vai fazer teste ou quando tem que fazer um curso, é ele que dá o curso. Eu tive vários Master Driver nos primeiros anos. Eu nem lembrava disso, tu vê. Faz o que? Foi o Mariston, foi no começo de março que eu gravei com ele. O cara que entra de carreta em Porto Alegre, ou ele é muito bom ou ele é muito louco, mas normalmente é os dois. Porque tu tem que ser muito pancada a cabeça pra encarar. Uma vez um louco de 25 metros entrou em Porto Alegre, ele parou, e eu fiquei olhando, ele do lado do caminhão, paradinho, polido, eu pensei, quebrou. E eu fiquei olhando pra ele veio, cara, como é que faz pra sair daqui? Entra aqui. Ele parou ali perto do terminal Parobé. Entra aqui, mas é proibido. Entra. Entra. Lá na Júlia? Entra, porque se tu for pra frente, tu não vai manobrar isso em rua nenhuma. Tu vai ter que manobrar lá na Rótula das Cuias. Se tu não sabe andar em Porto Alegre, tu não sabe onde é a Rótula das Cuias. Manobra aqui. Ele manobrou. Eu travei uma pista, um outro caminhão travou outra pista, ele conseguiu.
Era um caminhão grandão? 25 metros de comprimento. Ah, pra mim isso não diz nada. O que tem um ônibus? Um ônibus tem 13. Ah, tu vê? Um dobro do ônibus, então. Dobro de um ônibus. E esses ônibus assim, tu já dirigiu, não? Não no urbano, mas já dirigiu como fretado. No fretado. E como é que é lidar com o passageiro fretado, cara? É mais tranquilo? É bem mais tranquilo, porque ele é todos os dias o mesmo cara. E daí ele não vai te deixar esperando todos os dias, vai ser só um dia, né? Não, então não, e daí tu acaba... Não, é assim, tu monta uma rotina, acaba que lá pra Santos tu te acostuma com o pessoal. Sabe que uns dormem de mais, outros dormem de menos. Tu sabe que tu vai chegar uns lá, vai estar sempre no horário certinho. Claro, daí tu tem que ter uma convivência, tu não vai ser pau no cu com eles. Não, olha só... Claro, depois eu descobri que eu que não era o pau no cu, porque em todas as outras empresas teve um passageiro que chegou, disse, Jonathan, é só tu, cara. Como assim só eu? Trabalhei em um monte de empresa que teve fretado. Se eles chegavam perto da parada, não tinha ninguém, eles já passavam do outro lado da rua acelerando. Então o único que para. Tu sabe qual é a expressão que os motoristas de ônibus dão quando deixam o passageiro na parada? Não. Que é a nossa maçaneta. Tu sabe como é que eles falam isso? Não. Tijolo. Quando já dá um tijolaço, quando o motorista chegou e não viu, por exemplo, tá? Sim. Isso acontece quando o cara não vê. Ou então quando o cara chega atrasado correndo na parada e ele não para. É dar um tijolo. Então tu não dava tijolo no teus... Como é que eu vou dar tijolo no cara se eu vou encontrar ele no outro dia? É isso. Daí tu tem que ter... Não, e outra, esse cara aí vai chegar lá no chefe dele, que vai reclamar pra tua empresa e vai chegar em ti, Jonathan, tu tá deixando os caras parados na parada, de braço esticado. Então, eu eu nunca deixei passageiro. Bizarramente, em 5 anos, eu não deixei nenhum passageiro pra trás. Mas a gente trabalha com folgas, isso e aquilo, então tu não fica mais. Tá, mas não tinha a questão do, por exemplo, o cara não vai trabalhar e não aparece? Tá, tinha vários. Como é que tu sabe que ele não vai trabalhar? Alguns me avisavam. Ah, tá. Então vocês tinham um grupinho de WhatsApp? Não tinha grupo. Na época não tinha grupo. WhatsApp. Cara, isso era tanto tempo. É verdade. Começou no primeiro. Não tinha WhatsApp, depois tinha WhatsApp e não tinha grupo. Tá, não, ok. Faz tempo. Eu não tinha me ligado. É 2011 tu falou. 2011 a 2016. Tá, não, tá ok. Não tinha, realmente, era bem no início do WhatsApp. Bem no início. Mas daí eles te avisavam, hoje eu tive um problema aqui, não vou trabalhar, pode dar ali. Pode dar ali, É, porque eu fico pensando, tu parado, esperando na parada de 5 horas da manhã. Fora que o cliente, assim, tinha muito home office. E aí, quando era os primórdios do home office lá, e aí eles, motor, não vou vir amanhã. Não, e o brabo que assim, segunda a sexta normalzinho, sábado era serão. E os primeiros serão que eu não manjava de... Como assim, serão no sábado? Serão, não sabe como a empresa lá, o meu cliente fazia, era segunda, sexta, era o chão de fábrica normal. Serão era e o serão é a hora extra era dos funcionários. E aí tu não tinha a tua rotina do sábado? Aí então. O meu sábado era diferente, meu sábado chegava na sexta de tarde, meu chefe entregava uma folhinha com o nome dos passageiros. As primeiras vezes deu frio na barriga. Cara, eu anotava, fazia mapa atrás pra achar os passageiros. Os primeiros, entrava nos outros ônibus pra perguntar onde é que eles moravam, fazia o escambau. Porque eles não pegavam necessariamente o teu ônibus todos os dias. Os meus, eu sabia onde moravam todos, sim, mas sim. Das outras linhas. E é tudo de Sapucaia? Sapucaia Esteio. Sapucaia Esteio, claro. Teve meu chefe, eu vi que eu era reconhecido em 2 momentos. O primeiro momento foi quando um dia meu chefe chegou lá, ele chegava e entregava folhinha pra todo mundo, bonitinho. Pra mim ele só, oi, toma, vai, te vira. Porra, desgraça. Tá te dando confiança, cara? Sim, até um dia que eu cheguei no ônibus e tava lá a folha tirada em cima do banco, nem oi me deu dessa vez. Venci na vida, agora tem independente. E teve uma outra vez, eu cheguei de manhã, 6 da manhã, ele veio. Trouxe todo mundo? Sim, 19 passageiros. Ele, como é que tu consegue? Fazendo? O cara aqui da frente tinha que buscar 8, perdeu 4. Hein? É. E mesmo assim tu fosse desligado. Coisas quando fim de casamento. Ele já chegou no momento. Quebramos os pratos. Os pratos. Essa expressão que eu perdi. Quebraram os pratos, foda-se, daí já... vai cada um pro seu lado, tá tudo bem, faz parte. E daí tu tá nessa vida aqui que é uma merda, né? É uma merda, mas é boa pra caralho.
Antes presença, estamos finalizando aqui, tô chegando no sítio do laçador já. O Jonathan, meu primo, comprou um boneco, por sinal, vou pegar eles amanhã. Depois eu te confirmo, tá? A gente combinar direitinho a entrega. E ele deixou o carro dele aqui no bolsão do aeroporto. Ele também tem asco. Ele também tem asco, essa é a palavra, asco. Me esperou na frente ali, não deixou nem eu entrar pra não dar dor de barriga também. Como é que é? Tu te importa de entrar ali pra tu ver, pra mostrar como é que tá? Ou você não sai de fora? Gente, tá assim, ó. Não, mas o pessoal sabe, eu não vou mostrar porque deve identificar alguém. Ah, tá. E daí os guris vão me jogar pedra depois. Mas o pessoal sabe, é nojento de ver aquilo ali. Agora deve ter uns 20 jogando carta na entrada ali. Por aí. Né? E eu fico pensando, o que estão fazendo da vida, né, cara? Eu vou te deixar na frente do teu carro, pode ficar tranquilo. Só não pretendo identificar ninguém, mas o pessoal sabe. Mas eu só queria te agradecer, Jonathan, por ter levantado mais cedo. Porque eu queria entender se eu estava no meio da tua rotina antes ou depois. E obrigado pela presença aqui, foi muito legal, espero que tu tenha gostado. Adorei. E, enfim, agora a gente segue nessa sintonia aí. Como é que é? Se quiser fazer parte 2, é só chamar. História pra contar tem aos montes. Não, nós vamos ter que começar uma segunda temporada, entre aspas, né? Porque tem vários aqui que eu sinto que ficou alguma coisa pra trás. Sim. E vários me pedindo, me cobrando também. Aqui já começou, aqui já tem uma turma brincando, ali já tem outra turma lanchando. Enquanto tá lanchando, tá tudo certo. É o Rômulo ou não? Não. Só faltava o Rômulo aqui agora, né? Não. E nós falando mal do Rômulo. E aqui tem uma turma fazendo cassino. Enfim, eu vou achar teu carro aqui, vou te largar. E não quero identificar ninguém. Muito obrigado então, Jonathan. Não sei se você quer deixar alguma mensagem, Um abraço pra todo mundo aí, gurizada. Peraí. Não, agora é a preferência de quem entra. Ou pelo menos eu imaginei assim. E pelo menos... Um abraço pra todo mundo, gurizada. Cadê o teu? Tá, eu não lembro se o teu é preto, né? É cinza. Então eu não lembro. Eu tô te confundindo teu carro com um outro colega que também tem Cronos preto, que é o Luiz Carlos Porto. Aqui, atrás desse Onix. Esse aqui tem as adesivos, faltou atrás da Grupo de Motora VIP, isso eu não conheço. Voz da Tele e o do Beto Zanato. Cara, esses dias eu vi um Polo, Mamute do Uber, eu acho. Sei lá. Mamute, cara, eu não conheço. eu não acho que era isso. Quando ele passou... esse era o adesivo? Era o adesivo. Cara, mas a gente deve ser uns 50 mil. É muita gente. É gente, muita gente. Parece o Kiko Bonesi. Youtuber caminhoneiro. Tá, então é isso então. Valeu, Jonathan, isso. obrigado. Nos fechamos na pista aí. Nos próximos dias a gente... Tu vai no próximo churrasco ou não? Próximo churrasco irei. Tá, então eu posso te entregar o boné lá se a gente Pode nos fechar ser, antes. tranquilo. Tá. E pra quem chegou até aqui, escreve embaixo. Hashtag Cronos. Hashtag isso aí, faz tempo que eu não peço essa hashtag mesmo. Hashtag Cronos pra ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Então tá, gurizada, tem que liberar eu vou conseguir encostar aqui, porque senão eu tô trancando a saída de um colega que provavelmente tá com corrida, tá? Fiquem com Deus, pra cima deles e cuida delas. Claro. Vai, Moisés, agora. Vai, Moisés! Vamos!